Bom dia, gente. Tudo bem? Pastor Baltazar do canal Bonjour Sabedoria. Gostaria de compartilhar com vocês aqui a minha opinião acerca do que vai acontecer em outubro, que é as eleições nacionais. Então, gente, eu gostaria de trazer para vocês aqui umas poucas coisas como cristão, com princípios cristãos, para que a gente possa refletir um pouco acerca daquilo que a gente vai fazer, que vai possivelmente mudar o curso do nosso país. Então é muito importante que a gente saiba aquilo que a gente está fazendo, em quem a gente está votando. Eu sei que muitas pessoas falam que religião não mexe com política, mas isso é pura ignorância, gente. Por quê? Porque o país ele é regido por dirigentes políticos. Então, se a igreja não tomar posição diante dos dirigentes, a Bíblia fala, se o dirigente é bom, o povo é aliviado. Por conta, se o dirigente é mau, o povo sofre. Então, é importante que a gente esteja também envolvido e ciente quais são as propostas colocadas para o futuro da nação e do povo. Então, quero mostrar aqui algumas coisas referente ao Partido Comunista, que é o Partido dos Trabalhadores, né? Regido e direcionado pelo fantasma de 9 dedos. Aquele que é inocente em todas as coisas, embora todas as provas apontam para ele, incriminalizando a pessoa dele diretamente. Então quero mostrar para vocês aqui o primeiro vídeo. Eu, quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas. Faz até graça de ouvir o Lula falando sobre isso. Eu não preciso de pastor, de padre para falar com Deus. Eu falo com Deus por mim mesmo. É claro, Lula, porque na verdade você não fala. Então não tem ninguém que possa lhe observar para lhe instruir. É por isso que pastores, mestres, doutores estão na igreja para poder ensinar e conduzir o povo. Depois disso as pessoas podem caminhar por si mesmas, mas dizer que as pessoas não precisam de padre e pastores porque são mentirosos. Quem é você, Lula Larápio, para poder falar de mentira? Você, como um dos melhores atores do Brasil, devia ganhar o troféu do Oscar de Ouro de maior mentiroso e ladrão do país. Então, irmão, se você está vendo o que é que ele está falando, ou quer dizer, ele já está adiantando aquilo que ele vai fazer se ele tomar o poder. Não precisa de pastores e padres, quer dizer que praticamente as igrejas serão fechadas. Então fica aí um alerta para você que é cristão, que adora o Senhor, que gosta da família de Cristo, que gosta de congregar. Aí está aí um aviso antecipado desse 9 dedos. Amém? Vocês estão percebendo que ele está tentando comprar voto. Você está vendo a quantidade de dinheiro que ele está liberando. Aumentou o salário emergencial de 600 que a gente reivindicava ano passado, agora está dando em caráter emergencial, sabe, R$ 600, está dando dinheiro para taxista, está dando dinheiro para motorista, até a gasolina começou a baixar, tudo com medo do Lula, gente, tudo com medo de perder as eleições. Gente, olhando o Lula falar, parece que ele precisa de psicólogo. Ou seja, eu acho que ele precisa primeiramente de ser internado já, porque ele fala coisas sem nem sequer ter ideia do que é que ele está dizendo. Ele falou, o Bolsonaro está tentando comprar votos, ele está tentando comprar votos, ele aumentou o auxílio emergencial. Auxílio emergencial foi necessário, Lula, a partir do momento em que governadores ligados com seu partido decidiu de prender pessoas em casa. Ou você já esqueceu? Fique em casa, fique em casa. Então, pessoas iam fazer o quê? Morrer de fome?
por causa dos seus governadores? Então, sim, o Bolsonaro aumentou o auxílio emergencial para que as pessoas, famílias, crianças não perecessem, não morressem de fome. Algo que no seu governo jamais aconteceu. Você não está incluindo o C-19, não é? Nesse período do mandato do Bolsonaro. E você vem dizer, taxistas, né? Esse povo, coisa e tal. Exatamente, é o povão, é esse povão que você não dá assistência. Você se chama, Lula, o pai dos pobres? Realmente, você tem razão. Por quê? Você mantém o povo na pobreza. Porque a partir do momento em que o Brasil prospera, você já não terá povo para governar, porque não existirá pobres. Então esse é o grande medo do Lula, fazer com que a nação cresça, que as pessoas se tornem completamente independentes, autônomas, porque não terá pobre para estar recebendo micuinha, para estar recebendo resto do governo petista. Essa é a diferença. E você diz, eles estão com medo do Lula? Não, absolutamente não. Ninguém tem medo do Lula. A gente sabe simplesmente que se o Lula voltar, o Brasil acaba. O Brasil é destruído. O Brasil vai pro buraco, vai se tornar uma Venezuela, uma Nicarágua, uma Coreia do Norte, uma China, uma Cuba. E esse é o objetivo e o plano do seu partido. Galera, falando sobre países comunistas. Sabemos que todo país comunista, sabemos que a miséria e a desgraça, ela é no meio do povo. Então, sobre Nicarágua, Lula confessou, é amiguíssimo do Daniel Ortega, este que assumiu o poder desde 2007, e hoje ele está lá, né, fazendo perseguição sobre padres, freiras, cristãos, né? Ele está impedindo rádios, televisões, procissões, todo ato religioso ele está tentando eliminar em todas as possibilidades. Então você veja, você cristão, que a primeira coisa que um partido comunista como o Partido dos Trabalhadores toma o poder, eles começam a eliminar o sistema religioso, porque o sistema religioso é um sistema unido, é um grupo unido com mesmos pensamentos e ideias. E então, uma das primeiras coisas que eles fazem, não é simplesmente empobrecer o povo, eliminar a religião. Você vê o mesmo histórico de países comunistas, eles seguem a mesma risca. Então você vê o que aconteceu com a Venezuela, está acontecendo agora com a Nicarágua. O Daniel Ortega, que é um grande amigo de Lula. Lula provavelmente, né, deve ter, de uma maneira ou de outra, a gente não sabe, ter ajudado na política para que ele pudesse tomar o poder e ser eleito, porque tudo isso é unido. Você vê o Maduro da Venezuela, você vê o Ortega, né? Você vê o da Argentina também, são pessoas coligadas no mesmo partido. E aí você vê o Fórum de São Paulo também, junto com todos esses partidos comunistas, né? Então, você vê qual é o plano por trás de uma falsa narrativa que eles dão durante as eleições. Você que é cristão, se está votando no PT, então a sua fé é nula. Eu posso dizer praticamente, porque é completamente contrário ao plano comunista. A fé que nós proferimos é completamente contrário ao plano comunista. Se você é cristão, você deve analisar, né, as suas leis morais, aquilo que é melhor para o seu país, para a sua nação, para a sua família, para a sua pátria. Então você tem que analisar e ver. Todo o Partido Comunista, eles investem muito em relação à destruição da família, ao aborto e à ideologia de gênero, porque isso estraga completamente uma nação, causa divisão nas pessoas, porque eles sabem que todas essas coisas são contrárias à lei de Deus. Então, gente, você que é cristão, tome a decisão certa. Eu espero que esse último vídeo agora possa trazer mais entendimento e clareza, porque Lula, como vocês sabem, ele é presidiário, ex-presidiário, não? Por quê? Ele foi preso, foi solto, por causa dos seus amiguinhos do TSF. Então, o processo dele ainda vai ter... ele está em andamento. Você tem que entender algo.
está em andamento o processo do Lula, não é? Então, ele foi acusado em 3 instâncias, né? As provas estão ali. Então, ele continua negando o fato. Então, como se falava muito, né? O homem do bigodinho, que vocês sabem, fala uma mentira repetitiva que as pessoas terminam acreditando. É por isso que hoje tem muita gente que continua a crer que Lula é inocente. Por quê? Porque a narrativa dele é sempre negar, negar, negar. Mesmo que tenham todas as provas e pelo menos 90% da população brasileira sabe que ele é ladrão. Então, ele continua negando, mesmo em rede nacional. Lula é desmascarado e eu quero que você veja comigo. Números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me dê os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é é verdade. A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula não funcionou. O senhor vai insistir nela? Meu Deus, incrível, gente. Irmãos, vocês têm ideia do que foi falado, do que foi dito? O maior desastre econômico do século. E a comparação que o repórter faz, diz que o plano não deu certo e Lula continua insistindo. E outra declaração ainda maior e fortíssima, que é muito importante que você compreenda. Ele falou que desde 2015 a 2017, durante o governo do próprio Lula, nenhum país que esteve em guerra nunca perdeu tanto. Gente, a gente tá falando de um país em guerra, onde houve destruição, massacre, morte, bombardeio, perca econômica, financeira, em tudo isso englobado. Ou seja, vocês viram o Brasil entrar em guerra? Não, aparentemente não. Mas, de fato, a partir do momento em que nós colocamos o Partido Comunista no poder do Brasil, nós estamos no que é conhecido como uma Guerra Fria, que quer dizer plano para destruição de uma nação democrática. Isto é a mesma coisa que se passou na Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e agora Nicarágua e todos os outros países comunistas. Então você está vendo uma ideia e um comparativo que o repórter faz sobre o governo PT, o governo do 9 dedos. Então é muito sério o que a gente está falando, gente. Então quer dizer, se nenhum outro país perdeu tanto, feito o Brasil, a um comparativo de guerra, o que será agora se o PT toma o poder? Ele vai completamente aniquilar a nação. O Brasil não vai ter mais capacidade de se erguer mais uma vez. O C-19 colocou a economia para baixo. Bolsonaro conseguiu reerguer mesmo com toda a dificuldade e oposição. Então, quer dizer, se o Lula voltar, pode ter certeza que será a destruição da nação. Não através de guerras, bombas, artilharias, metralhadoras, mas simplesmente matar o povo e aprisioná-lo num sistema ditatorial, completamente opressivo e diabólico. Então, você que é cristão, que está indeciso ou que talvez esteja no Partido Comunista dos Trabalhadores, se você realmente está pensando em mudar, analise este vídeo. Se você está com o PT, revise as suas ideias, os seus planos para o futuro. Se você não quer mais ir para a igreja, quer abandonar a fé, né? quer que os seus filhos mudem de sexo, vivam nas drogas, não é? Então você está no caminho certo, você está no Partido dos Trabalhadores. Então, gente, eu quero trazer para vocês esse pequeno vídeo para que vocês possam refletir acerca do que está sendo colocado diante de nós. Porque para mim é muito difícil tentar entender como é que ainda
alguém vota, né, e apoia esse partido comunista. E tem um ditado que quando a gente está procurando coisas, palavras, significados, as pessoas dizem: por que você não vai no pai dos burros, que se chama o dicionário Aurélio? Então eu creio que isso devia mudar mais a expressão de dizer, como por exemplo, uma pessoa que vai votar no PT, você devia fazer, né? Então ela deve estar lendo o pai dos burros, que chama-se o Inácio. Então deve ser realmente isso que as pessoas estão se alimentando, né? Para chegarem a essa cauterização mental de não ter um pouco de reflexão em saber o que é que elas estão fazendo. Bolsonaro não é um salvador, Bolsonaro não é aquele homem perfeito que muitas pessoas às vezes até idolatram. Eu sou completamente contra isso. Pessoas que estão quase idolatrando o cara. Isso não é de Deus. Mas, embora todos os defeitos que o cara tem, ele trouxe coisas maravilhosas para o nosso país. Ele conseguiu tirar do Brasil do 15º lugar como nação próspera, colocando na 9ª. Isso já é maravilhoso. Gente, veja o discurso de Bolsonaro na ONU, ok? Vá no YouTube e busque o dicionário de Bolsonaro na ONU. Coisa surpreendente, colocando o Brasil no patamar superior, na qual a gente realmente deve ser orgulhoso de ser brasileiro. Antigamente era vergonha, hoje é orgulho. E ele traz uma represália mesmo à ONU, em que a ONU deve rever, né, as suas pautas em relação a ajudar países onde a perseguição religiosa está acontecendo, como na Nicarágua. O Bolsonaro declara que o Brasil está abrindo portas para que padres, freiras e cristãos vão para o Brasil para buscar refúgio. Então ele fala para a ONU rever as suas pautas. Ele fala, já faz 9 meses que está em conflito na Ucrânia, fala para a ONU rever as suas pautas de paz, porque não estão fazendo absolutamente nada. É um cara que enfrenta, um cara que tem coragem, ele não tem medo. Então é o tipo de personalidade que a gente precisa no poder do país, não é? E uma das coisas que, desde o começo da sua campanha em 2018, 2019, as pessoas acusavam Bolsonaro de todas as coisas, de estuprador, pedófilo, racista, fascista. E uma das coisas que o Bolsonaro falava sempre: me chama de corrupto, não é? Mas ninguém era capaz de provar nada contra a vida do cara. Então, a gente precisa de uma pessoa, talvez, dessa índole, para poder conduzir o Brasil, uma pessoa de pulso forte, aonde atrás dele há uma mulher de Deus, que é a Michele, uma cristã como eu e você, que está ali para aconselhar o marido, não somente o marido, mas também o presidente. Então, gente, eu como pastor cristão aqui do Canadá, estou vendo, estou acompanhando, e eu quero conscientizar você, né? Você cristão que crê em Cristo, quer continuar exercendo a sua fé, né? Para ter consciência em outubro, em quem você vai votar. Eu vi uma reunião que aconteceu entre Bolsonaro, pastores, né? Sobre discussões, sobre assuntos diversos, e eu vi lá que está o pastor Luciano Subirá. É um pastor, é uma personalidade que eu admiro muito. Eu vejo muita honestidade nele, nas palavras, sinceridade. Eu aprendi bastante com o pastor Luciano Subirá, e uma das coisas que ele fala em um dos seus vídeos, vocês podem ver no YouTube, também é a mesma coisa. Gente, não estamos aqui para escolher homens, estamos aqui para escolher ideias, né? Nós somos pessoas em defesa de uma pátria, em defesa de cidadãos, né? Não em pessoas, em partidos específicos. Se fosse no caso do Lula trazendo as mesmas ideias de Bolsonaro, Lula seria o preferido. Mas como não é o caso, então Bolsonaro é a bola da vez. Não há outra pessoa que possa substituir, né, ele nessa posição. Então vamos jogar com o Bolsonaro, que é a pedra da vez. Vou continuar orando pela vida dele, proteção,
para que ele possa continuar conduzindo o Brasil e que possa cada vez mais encorajar pessoas, né, para que possam desenvolver ao nível espiritual, ao nível profissional, ao nível de formação, de empresas, trabalho e tudo mais. Amém? Então fica aqui a minha ideia, a minha opinião em relação a isso. E eu espero, se você tenha gostado, compartilhe, se inscreva e o resto mais vamos deixar nas mãos de Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima.